Ei pessoal, esse é um primeiro vídeo desse canal que sinceramente eu nem tenho nome, mas eu quis criar um canal aqui pra falar de Cruzeiro. Então esse é o primeiro vídeo que vocês estão vendo aqui nesse canal, sejam muito bem-vindos. A gente vai falar sobre Cruzeiro, obviamente, e muito também sobre futebol brasileiro. Espero conseguir comentar sobre futebol brasileiro também, mas principalmente, obviamente, sempre vai ter aqui Cruzeiro. Eu tô gravando esse vídeo por querer falar muitas coisas e acho que nada melhor do que eu ligar uma câmera, pegar um microfone e falar. Eu não vou colocar meu nome no canal, então já me apresento, meu nome é Gabriel. Eu acho um momento bem oportuno de eu começar esse canal, né? Pelo tudo que está acontecendo, a perca do Campeonato Mineiro, a nova comissão técnica e vou falar também sobre a demissão do Larcamón, que eu acho que eu tenho algumas opiniões não muito populares e eu queria compartilhar para ver se pelo menos alguém concorde comigo. E eu quero manter um ambiente aqui bem respeitoso, então se você não concorda tá tudo bem, se você concorda tá ótimo. Pode deixar nos comentários aqui que eu vou gostar muito de ler as opiniões de cada um. Bom, pra gente começar a falar do Cruzeiro, eu acho legal a gente partir do começo. Final do Campeonato Mineiro. Vamos lá. O Cruzeiro, na minha visão, os jogadores, não por técnico, perdão, mas pelos jogadores, fizeram uma boa partida? Creio que sim. Ressaltando alguns que acho que eu não preciso nem citar o nome. E perder esse campeonato do jeito que a gente perdeu é ainda mais doloroso porque meio que a final são divididas em 4. Primeiro tempo do primeiro jogo, segundo tempo do primeiro jogo, primeiro tempo do segundo jogo e o segundo tempo do segundo jogo. A gente passou pelas 3 etapas e na última etapa a gente ainda estava com vantagem. E nos 10 primeiros minutos a gente abriu uma vantagem maior ainda para depois levar 3 gols. É inacreditável. E já adianto aqui a minha opinião, já vou falar sobre o Larcamón agora. A culpa da derrota é claramente do Larcamón. Pra mim, eu tentei ver outra maneira pra não jogar tudo em cima de uma pessoa só, pra não ter sempre só um culpado, mas analisando toda a situação, não tem como você chegar em outra conclusão que o problema não foi o Larcamón. O time já tinha uma ideia de jogo que já estava funcionando, já estava deixando o Atlético ali na dele, ainda chegando perigosamente, claro, com umas incompetências, tipo, sei lá, um gol perdido do Paulinho, outro gol, acho que eu lembro, um gol perdido do Hulk, e chegava, mas o Cruzeiro também chegava. E, cara, é meio inexplicável ali. Depois ele tenta justificar na coletiva tudo que ele fez, mas eu não vejo sentido em nada. Enfim, mas agora tá um ponto mais incomum, mais impopular era a palavra de toda essa minha análise. Eu acho que vamos pegar só esse recorte é o suficiente para demitir o Larcamón? Eu acho que não. Depois eu vou falar de todo o contexto e eu vou me contradizer, mas por isso só eu não justificaria uma troca de técnico. O Cruzeiro é óbvio que ele já fala há muito tempo que ele busca um técnico longevo, tanto é que assinou com o Larcamón até 2025 e vai ter que pagar essa multa pra ele. Mas a minha visão a culpa é totalmente dele perder a final do Campeonato Mineiro. É toda na culpa dele. Mas isso justifica uma demissão? Eu acho que não. Agora que a gente entra para avaliar todo o contexto e não só esse recorte. O Pedro Martins, quando ele foi anunciar o Seabra, ele já disse que ele já seria demitido mesmo se o Cruzeiro ganhasse essa final. O que eu não sei se é verdade. O Samuel Venâncio trouxe a notícia que teria uma reunião, mas que a demissão não era certa. E se o Cruzeiro via no Larcamón que não tinha mais o que render, que não tinha mais o que evoluir e que parasse ali, que a relação já não estava boa para os dois lados, ok, a demissão é justa. Ela é justa, porém com um toque de amadorismo muito grande, porque foram essas mesmas pessoas que colocaram o Larcamón lá. Foram essas mesmas pessoas que colocaram o Pepa lá. Foram essas mesmas pessoas que colocaram o Zé Ricardo lá. Foi essas mesmas pessoas que insistiram naquela época lá que o Pesolano tinha que ficar, sendo que ele já tinha comunicado que queria ir embora.
E é difícil defender o profissionalismo que essa gestão fala que tem. Então, basicamente, quando eu vi a notícia, eu tava na rua. Eu tenho o aplicativo do Flash Score baixado no meu celular e eu só recebo a notificação. Treinador da Série A é demitido após perda de campeonato estadual. E ali já tinha a fotinha do Larcamon e eu fiquei, não é possível. A gente vai ficar mais, de novo, sem técnico. O Brasileirão tá batendo na porta. A gente tem um jogo da Sula amanhã. É amanhã, quinta-feira, amanhã. E a gente não pode esperar por um novo técnico. Mas aí surge o Seabra, que é por muitos um nome muito questionado. Eu acho que faz total sentido você ser contra o que eu vou falar agora e falar que ele é só um profissional que tá começando agora, que ele não deveria ter essa chance agora, mas ele já vem mostrando competência na base já tem um tempo. Ele assumiu esse time ano passado quando ninguém queria assumir, ninguém queria. Jogaram na mão dele, ele pegou e ele resolveu. Então eu acho isso válido. Pra quem fala que o trabalho foi do Autuori, na minha visão, o Autuori só tava assinando embaixo, quem tava fazendo era tudo o Seabra. A mim, essa parte de tática, essa parte de treinos, comandar treinos e tática, era o Seabra. Essa parte de psicológica, mental, confiança, era com o Autuori. E óbvio que o Autuori tinha o seu dedo ali na tática, porém, pra mim, aquilo ali, quem ficava mais à beira do campo também era o Seabra. Então, essa é a minha visão, essa é a minha visão que eu tenho. Eu não sei se é a realidade, eu não sei se um dia isso vai chegar a ser mais claro, mas eu quase digo sem errar que foi assim. Falando isso, parece que eu tiro um pouco também o peso do Autuori, que definitivamente foi muito importante também. Eu acho que o Seabra sozinho não faria o que ele teria feito, e agora ele tá sozinho. Então, enfim, até o momento que eu tô gravando isso aqui, pelo menos, não saiu nenhuma notícia em relação à comissão técnica. Só que o Cruzeiro tava olhando alguns ex-jogadores pra fazer uma... esqueci o nome. Apenas procurando alguém pra ser auxiliar do Seabra. Isso ele ainda não tem, a gente tem um jogo importante amanhã. E o Seabra, ele nem tem, se eu não me engano, uma licença pra comandar jogos sul-americanos. Então eu acho que, sinceramente, eu não sei como é que vai acontecer amanhã. Amanhã eu vou trazer um vídeo de um pós-jogo sobre esse jogo. Espero que dê tudo certo. Mas de todas as opções que a gente tinha, sinceramente, a gente tem o Pedro Caixinha, a gente tem o Léo Condé, a gente tem técnicos, eu tô falando técnicos brasileiros bons. Eles já estão empregados, os bons já estão empregados, essa é a minha visão. Então, a gente obviamente receberia um não do Vojvoda, a gente claramente receberia um não do Léo Condé, a gente receberia um não do Pedro Caixinha. Então, eu não vejo o porquê a gente não aceitar o Seabra. Eu acharia um erro apostar em alguém que ainda não conhece nosso futebol, como o cara da LDU que foi especulado. Eu acho um bom nome, mas eu acharia um bom nome no início do ano. Início do ano, traz ele. Porque nesse momento, o cara provavelmente ele iria querer colocar a visão deles, provavelmente demoraria, a gente não tem tempo. E o Seabra é um cara que já conhece tudo. Ele já conhece o Cruzeiro, ele trabalha no Cruzeiro 2 anos e meio, se eu não me engano. Então, é a solução mais... Pra mim, na minha visão, é a solução mais sensata que a diretoria poderia ter feito. Isso eu acho que foi um acerto. Porém, eu não consigo elogiar pelo todo o contexto. É impossível elogiar pelo contexto. E, vamos lá. Justificativa do Pedro Martins de todas essas demissões. Contratamos e não demitimos por resultado esportivo, mas sim porque não se encaixou aos ideais do clube. Será que se no ano passado a gente tivesse um atacante que fazia gol naquele time organizado que a gente tinha com o Pepa, a história não seria diferente? Será que o Pepa não estaria aqui até hoje? Eu penso muito nisso, porque eu gosto do Pepa. Eu realmente queria que ele tivesse ficado. Mas é aquela coisa, se tem desgaste dos dois lados, eu não sei por que insistir. Se
Se chegou num limite, tem que acabar, e ponto. E eu não tô lá dentro do Cruzeiro pra saber o que é feito e o que não é feito. Eu sempre gosto de me colocar na posição que quem tá lá é mais competente que eu. Então, os caras vivem lá, os caras sabem as coisas que acontecem, mas algumas coisas pra gente vendo de longe, não sabendo o que acontece lá dentro, é muito questionável. Eu sinceramente acho que se tivesse um Dineno naquele time que foi montado que foi dado, o elenco que foi dado ao Pepa no ano passado, se tivesse um Dineno, se tivesse algum centroavante que minimamente fizesse um golzinho ali, a não ser o Bruno Rodrigues, que pegava uma bola, salvava e foi o melhor jogador do Cruzeiro no ano passado, a gente com certeza iria mais longe. A gente configuraria na parte de cima da tabela, dos 10 pra cima, isso eu tenho certeza. Me chamem de doido, mas eu penso assim, achava o time do Pepa organizado. Defensivamente, eu nem preciso dizer que o Cruzeiro foi um dos times que menos tomou gol, com Luciano Castan e Neres. Então, não tem como dizer que aquele time não era organizado. Quem fala que o time do Pepa é desorganizado, me perdoa. Eu acho bobice falar uma coisa dessa, mas realmente, como eu disse, não vivo o Cruzeiro, não sei o contexto, não sei se ambos estavam felizes, mas vi entrevista do Pepa dizendo que estava feliz e estava confiante no trabalho. Eu também estava, a diretoria não estava, enfim. Esse método, essa escolha de treinador é duvidosa. Essa entrevista, né, como ele mesmo diz, não sei se surge muito efeito e ela precisa melhorar. Muita gente fala sobre o Larcamon ter perdido o grupo, o que depois de ver algumas postagens pós-demissão de vários jogadores do Cruzeiro, eu acho uma opção bem difícil de ter acontecido. Eu vi postagem do Barreal, eu vi postagem do Dineno, eu vi postagem do Matheus Pereira, eu vi postagem do Lucas Silva, Lucas Romero. Basicamente quase ou fez uma postagem ou comentou no post que ele fez da demissão. Então perder o grupo eu acho que não é opção. Provavelmente eu acho que alguns jogadores provavelmente não gostavam dele, mas eu acho que isso acontece em uma boa parte dos elencos que tem. Tô gravando esse vídeo numa quarta-feira, já faz 3 dias que a final já foi, então eu tô com a cabeça mais fria. Se eu gravasse um pós-vídeo, um pós-jogo, quando o Cruzeiro perdeu aquela partida, eu estaria só aqui gritando no microfone, xingando, mandando o Larcamon embora, xingando ele. Estaria mandando meio elenco do Cruzeiro embora, porque eu acho que pós-jogo, numa emoção muito grande, assim, não funcione. Mas por mais que eu vá fazer, mas acaba dizendo umas coisas que não é muito racional pro momento. Enfim, com todo esse contexto que foi dado na coletiva de ontem, sobre motivos do Larcamon ir embora, o desgaste e tal, eu acho que é justificável, mas muita gente acha que o Larcamon é um péssimo técnico, que ele é horrível, que ele não sabe fazer nada, e eu discordo veementemente disso. O cara tem os seus times, ele já treinou outros times, ele tem seus títulos, e infelizmente não deu certo aqui. Eu sei que não é uma opinião impopular, muita gente chama o cara de burro, ele foi gritado no Mineirão de burro. Eu acho que até mereceu, porque todas as decisões que ele tomou naquele jogo foram de burrice extrema mesmo. Eu realmente acho que poderia ser corrigido, mas enfim, vou repetir isso pela 3ª vez nesse vídeo. Não tô dentro do Cruzeiro, não sei o que acontece lá. Se optaram por isso, eu tô só fechando os olhos e confiando, esperando que seja a melhor opção. E é isso, eu acho que era tudo que eu queria falar sobre Seabra. Já falei das opções que a gente tinha, era melhor. O cara já tava aqui ano passado, né? Talvez a gente nem precisasse passar por isso. Enfim, né? A gente tem um jogo amanhã contra... Nossa, eu nem lembro o adversário. O Alianza. A gente tem um jogo amanhã em casa. Mineirão não vai estar lotado. Por que será? Eu creio que batam uns 20 mil torcedores, 25 mil no máximo. Então, e olha que tá um bom público, tá? Pelo que aconteceu, mas eu acho que vale esse voto de confiança no Seabra. Eu sei que ele é querido pelos jogadores. O Lucas Silva já disse isso numa entrevista ano passado que ele deu. E ele, até ano passado, eu vi uma entrevista do Lucas Silva hoje, ele defendia a continuação do Seabra. Eu realmente acho que o Seabra é uma melhor opção que a gente tem agora. Não ficaria com um treinador estrangeiro, porque ele vai chegar aqui, não entende o nosso futebol, não entende nem a nossa língua, e vai querer criar coisas, e a gente precisa de algo
A gente precisa do básico bem feito, como foi feito no ano passado com o autor e o próprio Seabra. Acho que falta isso. Falta, sei lá, enfim, eu já tô começando a falar coisas sem sentido aqui. Esse é o primeiro vídeo desse canal, que eu nem sei o nome. Muito obrigado se você me ouviu até aqui falar sobre Cruzeiro. Provavelmente você discorda de várias coisas que eu falei, não tem opiniões muito populares sobre esse assunto, mas é sempre bom ouvir o que você tem a dizer. Então, por favor, diga tudo aí nos comentários que eu vou ficar muito feliz de ler. Eu fico por aqui e um bom jogo pra gente amanhã. Trago um pós-jogo aqui e é isso. Muito obrigado e tchau.